Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nós estamos às portas do início do próximo Congresso Medinesp, que é hoje o maior evento no mundo sobre saúde e espiritualidade, e que vai acontecer agora em junho em São Paulo, dentro de apenas 5 dias no feriado de Corpus Christi. A edição de 2025 terá como tema Servir para Curar-se, e teve as suas 1.800 vagas esgotadas meses antes da data, sendo que agora os interessados podem adquirir o acesso online para conseguir acompanhar as palestras dos médicos e dos especialistas. E nós estamos, então, exibindo aqui no Portal de Luz vídeos, palestras e homenagens recebidas pela nossa querida doutora Marlene Nobre, médica falecida em 2015, idealizadora do Medinesp e também, como sabemos, fundadora das Associações Médico-Espíritas do Brasil, que completou 30 anos de existência, e internacional, e também fundadora do nosso programa Portal de Luz. E no nosso vídeo de hoje nós vamos conferir o que aconteceu no Congresso Médico Espírita de Portugal em 2009, quando a doutora Marlene Nobre teve a sua participação com a palestra Das Mitocôndrias à Luz Coagulada, que abordou temas que exploram a relação entre ciência, espiritualidade e saúde, contidas na obra mediúnica de Chico Xavier, dos espíritos Emmanuel e André Luiz, e que cientistas e pesquisadores de vários países ao redor do mundo e universidades, como ela vai nos mostrar na palestra, vieram a constatar décadas depois. O evento aconteceu no auditório da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, em Portugal. Alguns dos principais tópicos que nós vamos ver da sua palestra foram os seguintes: emoções, espiritualidade e saúde, como o estado emocional e a espiritualidade influenciam o bem-estar físico e mental, perdão, saúde e longevidade, que mostra a conexão entre o ato de perdoar e os seus impactos na saúde e na expectativa de vida, reforma íntima à luz da neurociência e da espiritualidade, que traz reflexões sobre mudanças internas e o seu efeito no cérebro e na evolução espiritual, transplantes e rejeições, aspectos espirituais, que vai mostrar uma análise sobre a influência espiritual nos processos de transplante e de rejeição de órgãos. Temas muito interessantes, muito atuais até agora e que somente ela para abordar com tanta sabedoria e conhecimento. Vamos conferir. Nosso tema de hoje é das mitocôndrias à luz coagulada, inspirações da espiritualidade à ciência. E nós iniciamos falando de intuição. Para os anglo-saxões, é serendipity, algo que diz respeito aos orientais, a uma certa visão transcendental. Mas a intuição é uma informação por outra via. Ela não é racional, ela não é lógica.
mas Carl Gustav Jung a considerou uma função da psique. Antes de Arquimedes, muitos já haviam tomado banho em uma banheira. Antes de Newton, um número incontável de pessoas já tinha visto uma maçã cair da árvore. E, no entanto, esses dois gênios mudaram o paradigma da ciência a partir da observação que fizeram na banheira e ao ver cair uma maçã. Kekulé, um químico de nomeada, descobriu através de um sonho a fórmula do benzeno. De onde eles tiraram, se não da intuição, um novo toque para a ciência, um novo caminho para o conhecimento. Segundo Albert Einstein, não há um caminho lógico para o descobrimento das leis elementares da física. Unicamente a via da intuição, ajudada por um sentido para a ordem. Ele mesmo, um grande intuitivo. Algumas vezes trancava-se no quarto em busca desta intuição para descobrir as leis da física. Segundo o físico quântico, professor da Universidade de Dr. Amit Goswami, a física quântica é a ciência das possibilidades. Para ele, a consciência, que nós chamamos de alma ou espírito, é imaterial. Ela está fora do cérebro. Com a evolução, atingimos novas áreas do conhecimento. Aprendemos, por exemplo, que a inteligência espiritual está ligada ao patrimônio da consciência ou espírito, e que a intuição está diretamente ligada a essa inteligência espiritual. Mas é o Dr. Amit Goswami ainda quem nos chama a atenção para a comunicação não local, uma das leis da física quântica. Somente essa comunicação poderia explicar esse conhecimento que não é lógico, que não é racional, mas que a nossa alma consegue apreender. Para ele, o Dr. Amit Goswami, há uma interconexão entre todas as coisas do universo a partir da física quântica, porque moléculas, átomos, elétrons, pessoas estão definitivamente interligadas, donde se pode apreender que a intuição, esse conhecimento não local, pode nos dar uma ideia de como estamos verdadeiramente unidos universalmente. Quando nós estamos fossilizados em um racionalismo extremo, ou quando estamos habituados simplesmente a raciocinar em termos do aqui, do agora, do racional, nós sentimos o peso desse racionalismo. Por exemplo, Auguste Comte, que vemos na figura,
disse em uma de suas aulas, Cours de Philosophie, em Paris, que a composição química das estrelas não seria conhecida pelo homem. No entanto, algumas décadas depois, ilustres pesquisadores alemães descobriram a espectroscopia e foi possível, então, compreender-se a composição química das estrelas, o que está definitivamente como conquista da ciência. Lord Kelvin, no fim do século XIX, afirmou que a ciência não tinha mais nada para descobrir. Afinal, nós já estávamos com todo o tipo de conhecimento necessário para a nossa evolução. No entanto, logo nas primeiras décadas do século XX, verdadeiras revoluções conceituais da física mudaram completamente o panorama humano e, por que não dizer, da própria ciência. Em 1996, John Horgan, da Scientific American, afirmou que era o fim da ciência. Nada mais teríamos dali para frente. No entanto, em pleno século XXI, observamos a cada dia modificações impressionantes no campo do conhecimento, sobretudo da genética. Vemos assim que o racionalismo muitas vezes bitola o ser humano e que Einstein tem razão. É preciso abrir para a intuição, a fim de que a gente possa evoluir. Para nós, espíritas, a intuição é a mediunidade inicial. É a faculdade inerente a todo ser humano. É uma propriedade de cada criatura. E esta propriedade está ligada à inteligência espiritual. Mas eu gostaria hoje de falar, ir além da intuição, muito além da intuição, porque vou lhes trazer revelações da mediunidade à ciência e que foram possíveis graças à mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que viveu ou que esteve ativo na mediunidade de 1910 a 2002, tendo renascido desde 1910, o que completaremos então 100 anos no ano que vem do seu nascimento. E a sua dedicação foi integral para trazer dos céus para a terra as informações em todas as áreas do conhecimento humano, mas principalmente hoje focalizaremos a sua contribuição, pelo menos em parte, porque o tempo não nos permite mais, pelo menos em parte do que ele trouxe para a ciência. Assim, comecemos em 1945 com o livro Missionários da Luz, no capítulo 2. Aprendemos com André Luiz que a pineal governa o mundo das emoções, controla todo o sistema endócrino, comanda as forças subconscientes, supre os órgãos de energias psíquicas e é a fonte de criação das mais importantes. Finalmente, ela é a glândula da vida mental. É impressionante, porque o livro é de 1945, quando todos os compêndios médicos indicavam que a pineal era um órgão vestigial. Ela apenas atuava na puberdade e nada mais.
No entanto, em 1958, portanto, 13 anos após a publicação do livro, Aaron Lerner e colaboradores na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, descobriram a melatonina, importante hormônio produzido pela pineal. Desde então, as pesquisas vêm se sucedendo em inúmeros laboratórios de pesquisa do mundo, descobrindo a cada ano, a cada período, quais as propriedades da pineal e que ela, em absoluto, não é órgão vestigial, mas continua atuando através da produção do seu hormônio, a melatonina, durante toda a vida do indivíduo. Em 1947, no livro No Mundo Maior, André Luiz nos fala que há um cérebro inicial, que ele chama de subconsciente, onde moram os hábitos e automatismos. O cérebro, portanto, seria constituído de vários pavimentos, 3 pavimentos, pelo menos. O primeiro, como eu disse, seria o subconsciente. O segundo pavimento seria o córtex motor, o consciente, o aqui, o agora, o esforço, a vontade da atual existência. O terceiro andar seria o dos lobos frontais, onde mora o superconsciente e onde o ser humano tem o futuro preservado no seu ideal, na sua meta superior. Em 1968, portanto, 20 anos quase depois da revelação de André Luiz, Paul MacLean, em seu livro The Triune Brain in Evolution, ele nos traz a formação em 3 andares, dizendo que o ser humano possui ou vê o mundo através de 3 cérebros diferentes: o reptiliano ou tronco encefálico, a região paleomamífera e a região neomamífera, que desempenham funções diferentes, possibilitando a via de relação do ser humano com o mundo. Também, falando sobre os 3 cérebros, em 1946, no livro Obreiros da Vida Eterna, e em 1947, no livro No Mundo Maior, o médico desencarnado e pesquisador dos melhores no Brasil, André Luiz, evidentemente um pseudônimo, ele nos trouxe novas informações sobre o cérebro, dizendo que na fossa romboidal, hoje conhecida como 4º ventrículo, está a sede da alma. Em 1983, Wilder Penfield deu-nos um excelente livro, O Mistério da Mente. Ele, um neurocirurgião canadense muito conceituado, e que descobriu o sistema límbico, o sistema das emoções. Ele nos fala que no diencéfalo, no tronco cerebral alto, nós temos a porta de entrada e saída da mente, confirmando, portanto, um local importante de que nos fala André Luiz com o 4º ventrículo. Igualmente, as neuroimagens obtidas por Andrew Newberg nos trouxeram informações que realmente confirmam as revelações de André Luiz, quando nós observamos à esquerda o momento em que os monges estão
em meditação. À direita eles estão em meditação, à esquerda estão em um momento comum, despertos. E observou-se que no momento da meditação são os lobos frontais que entram em atividade. O que vem confirmar que o terceiro pavimento, aquele que André Luiz chama de nossa ligação com a esfera superior, é realmente o caminho seguido no momento da meditação em busca de páramos celestiais ou de contatos superiores. Assim como à direita, observamos que no estado de meditação é o parietal que deixa de ter uma certa ascendência no cérebro. Ele fica em um estado basal, porque o parietal nos ligaria muito mais ao aqui e ao agora, o que não é um estado de equilíbrio no momento da meditação. Esses fatos também vieram confirmar essas revelações que nos vieram desde 1946 e 47. Em 1957, no livro Ação e Reação, em 1958, em Pensamento e Vida, de Emmanuel, e em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, tanto quanto em 1959, com o livro Mecanismos da Mediunidade, nós temos informações importantes dos espíritos indicando que a alma está fora da matéria. A alma comanda o corpo, mas está fora do corpo. Desde que a sua formação, a sua constituição não é material. Átomos e partículas, segundo André Luiz, que formam o pensamento, são átomos e partículas que obedecem à função quântica. O pensamento, assim, seria uma secreção do espírito e não do cérebro. Eles nos revelam também que os pensamentos são ondas eletromagnéticas supraluminais, além da velocidade da luz. E um fato surpreendente, eles nos dizem que o sentimento é que dá forma e natureza ao pensamento. Assim, até o dia de hoje, os cientistas têm procurado separar sentimento, emoção, de cérebro, de razão, de raciocínio. No entanto, os espíritos nos dizem que isto não existe. Nós estamos definitivamente imbricados, razão e sentimento. Nós temos dentro de nós uma produção chamada pensamento, e neste pensamento, que parte do espírito, ambas as propriedades nossas, na razão e no sentimento, estão definitivamente unidas. Em 1989, no livro The Emperor's New Mind, de Roger Penrose, nós descobrimos aspectos importantes do pensamento. Entre o que podemos comentar em uma palestra tão exígua quanto esta, podemos dizer que o cérebro, ou aquilo que produzimos através do cérebro, não pode ser comparado com os computadores, porque, na verdade, os computadores não processam significado. Tomando por base o teorema de Gödel, o professor Dr. Penrose, da Universidade de Oxford, nos diz que, na verdade, é preciso buscar um metasistema
fora do cérebro, imaterial, para que possamos explicar, na verdade, o funcionamento do cérebro. O Dr. Amit Goswami, que lançou o Universo Autoconsciente em 1993, não apenas traz de volta os conceitos de Penrose, mas também analisa, por sua vez, à luz da física quântica, que as possibilidades da consciência estão, na verdade, indicando que ela é imaterial. Ela não se encontra, portanto, dentro do sistema material que conhecemos. Em 2004, em seu excelente livro O Médico Quântico, o Dr. Goswami traz de volta os mesmos conceitos do universo autoconsciente, coloca também a interpretação de Penrose para nos dizer que o computador não processa significado, o que quer dizer que a consciência está fora do cérebro. Em 1947, no Mundo Maior, em 1958, Pensamento e Vida e Evolução em Dois Mundos, nesses livros de André Luiz, nós compreendemos que os pensamentos são forças criadoras. Aqueles que são negativos levam ao adoecimento do corpo e agravam as doenças existentes. Existem evidências da sobrevivência da alma? Como é a relação entre a mente e cérebro? A saúde mental pode sofrer influência espiritual? Esse é um convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade do mundo, o MEDNESP 2025. Neste ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completará 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral, que considera o ser humano em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Você terá a oportunidade de estar junto com Rossandro Klinger, Décio Iandoli Júnior, Andrei Moreira, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prado e muitos outros palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado à saúde. Por isso, o tema central do MEDNESP 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral. Serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Venha descobrir de 19 a 21 de junho em São Paulo, porque servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar esta prática na sua vida. Acesse agora mesmo www.mednesp2025.com.br. Confira a programação e garanta sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Isto é de extrema importância para os médicos espíritas, porque há necessidade
de se chegar até ao paciente, de levar até ao doente o entendimento de que o processo de cura, na verdade, é uma autocura e que o paciente necessita, em todos os momentos, colaborar para que a cura se instale, porque os pensamentos negativos adoecem o corpo e agravam as doenças existentes. Aprendemos também nesses livros que o organismo está habituado a funcionar por enzimas ou fermentações. Assim, a renovação das células, o sono, as produções artísticas, o êxtase religioso, os transes mediúnicos, enfim, todos esses estados normais da nossa vida humana são estados que são atingidos através da produção de enzimas. E nós, mais uma vez, frisamos que é o espírito ou consciência que está fora da matéria que produz essas enzimas. Está diretamente implicado na economia orgânica. Do mesmo modo, aprendemos com os espíritos superiores que as mentes conturbadas são capazes de gerar fermentações degeneradas. E essas fermentações degeneradas levam a estados realmente de doença, de enfermidade. Assim podemos detectar que a cólera produz essas enzimas ou fermentações degeneradas. Não é sem razão que Emmanuel nos diz que a cólera é responsável pelo maior número de óbitos no mundo. Assim também a epilepsia e a esquizofrenia são estados alterados do espírito, quer nesta encarnação, quer em outra, mostrando que a mente em perturbação produz fermentações também degeneradas e que nos levam à doença, ao desequilíbrio. Aprendemos muito ultimamente a respeito das emoções, mas foi com Wyder Penfield, já citado, importante neurocirurgião do século XX, que descobriu o sistema límbico, o sistema das emoções, e fazendo parte desse sistema, o hipotálamo, a hipófise, a amígdala, etc. A doutora Candace Pert, na década de 1980, confirmou as descobertas de Penfield, porque fez as suas experiências com radioatividade e pôde marcar as células de modo a detectar onde se encontravam as regiões chamadas das emoções ou do sistema límbico. Ela descobriu, por exemplo, que nós temos em torno de 60 neuropeptídeos e 60 neuroreceptores desses peptídeos, e que entre eles nós temos as beta-endorfinas, os hormônios em geral e etc. E foi através dessas experiências que nós pudemos então ver mais de perto a manifestação fisiológica das emoções, algo que parecia impossível. E, no entanto, ela conseguiu detectar. Na verdade, as emoções não estão simplesmente em nosso cérebro, mas elas caminham ao longo do nosso corpo físico, formando um todo, um sistema integrado. As emoções, portanto, percorrem toda a economia orgânica a partir da produção dos neuropeptídeos. A doutora Candace Pert, que nós vemos aqui na figura,
descobriu esse diálogo importantíssimo entre o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Ela e outros pesquisadores estão, portanto, fincados dentro de um conhecimento chamado de psiconeuroimunologia, que nos dá uma ideia abrangente de como o sistema nervoso pode atuar diretamente sobre o nosso corpo, através das glândulas endócrinas e do nosso sistema de defesa ou do nosso sistema imunológico. Assim sendo, descobrimos algo importante para entender as doenças e como a bioquímica da emoção pode nos levar a distúrbios, muitas vezes graves, de vários sistemas do nosso organismo. Assim, basta acompanhar os neuropeptídeos e os receptores de neuropeptídeos para que nós tenhamos uma ideia de como a emoção poderá modificar, né, as regiões do nosso corpo físico. Há uma ligação direta, por exemplo, com os monócitos do sistema imunológico. Verdadeiras obras divinas, os monócitos, que percorrem normalmente o nosso corpo, têm funções diversificadas. Eles são capazes de distinguir o self e o não self, e descobrindo o que não nos pertence, aquilo que não é do nosso corpo, tentam imediatamente expulsar, numa atitude que nos leva a meditar sobre a grandeza de todo o sistema biológico e, sobretudo, da grandeza de nós mesmos e do que construímos ao longo de bilhões de anos. Assim sendo, nessa conversa entre o sistema imunológico, nós nos vemos, por exemplo, diante da comunicação entre as células B e T do sistema imunológico, a partir da ação desses neuropeptídeos. E muitas vezes nós nos surpreendemos de como somos capazes de reagir frente a um problema grave. Também é comum observarmos que depois de passarmos por um desgosto, por uma mágoa muito grande, logo em seguida ou ficamos com a gripe ou temos uma doença que aparece em seguida. Este sistema unificado poderá muito bem explicar como é que essa emoção forte pode nos levar a um desequilíbrio do sistema imunológico. Nós vemos assim que corpo e mente é um sistema integrado. Há um substrato físico, sem dúvida, o corpo, o cérebro, mas há um substrato imaterial, que é a circulação do fluxo de informação por todo o nosso corpo. Quem seria responsável por essa informação? Aprendemos que os neuropeptídeos falam e os receptores de neuropeptídeos escutam, ouvem. Há uma conversa que se passa diariamente, a todo momento, dentro do nosso corpo físico, para expressar o que verdadeiramente o nosso espírito coloca em circulação no corpo físico. Assim aprendemos que mente e consciência estão fora da matéria e eles são responsáveis pela informação emocional. Na verdade, são independentes do cérebro e do corpo. Estão fora da matéria. A integração com o mundo celular
nos foi trazida por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, em que ele nos fala que a alma influencia o corpo, principalmente através do citoplasma. Fala-nos dos bióforos, que acumulam energia espiritual, e principalmente das mitocôndrias, dizendo que elas participam da cadeia de oxigênio, e sabemos disso, mas também elas estão ligadas aos estados felizes e infelizes que nós imprimimos à própria célula, permitindo a fabricação de determinados neuropeptídeos e de receptores de neuropeptídeos, que vão traduzir a conversa do nosso espírito com as células. É assim que nós podemos produzir anticorpos e agentes imunológicos a partir de um bom comando que o espírito exerce sobre a célula, sendo a mitocôndria um local excepcional do nosso organismo, em que nós inspiramos oxigênio, ela pertence a essa cadeia, ela produz triptofano, mas também ela está ligada a algo que é, por enquanto, apenas uma revelação espiritual, da qual falaremos depois. Então, as mitocôndrias, né, elas estão ligadas ao processo de produção de ectoplasma, segundo André Luiz. E isto passa a ter um significado bastante lógico com as últimas descobertas da ciência. Por exemplo, descobrimos a partir de 1994, com os trabalhos de Guido Kremer, no Centre National de la Recherche Scientifique em Villejuif, na França. A partir de 1996, descobrimos que é a diminuição do potencial mitocôndrico transmembrânico que produz o decréscimo de produção celular. Iniciam-se os processos de apoptose, de morte celular. E isto se dá através dos genes da mitocôndria. Assim sendo, o conceito de ectoplasma e da quantidade de ectoplasma que nós trazemos está configurado nos genes da mitocôndria, porque o núcleo e o seu genoma não descobriram uma fórmula de parar com a replicação celular. O núcleo da célula não conhece a apoptose, não sabe como morrer. Esse comando não vem do genoma celular, do núcleo da célula, mas, segundo as informações de André Luiz, está ligado esse comando da apoptose aos genes da mitocôndria, que produz, evidentemente, o ectoplasma. Em 1947, nós aprendemos nos livros No Mundo Maior, Pensamento e Vida, Evolução em Dois Mundos, que o genoma nosso, os genes do nosso núcleo, eles trazem a expressão da lei de ação e reação. E que nós podemos mudar o nosso destino a cada dia. Ao contrário do que se pensava, de que os genes são imutáveis. Então, a mudança para melhor, para a felicidade ou infelicidade, está em nossa consciência, está em nosso espírito, está na atuação que o espírito faz nos bióforos dentro do citoplasma, que podem acentuar ou diminuir
a nossa felicidade. Na verdade, a conta do destino ou karma é modificável. Isto veio como que e se encaixa perfeitamente as pesquisas do Dr. Kazuo Murakami, que escreveu The Divine Code of Life. Ele é da Universidade de Tsukuba, no Japão, e descobriu o genoma da renina, algo importante, sobretudo no estudo da hipertensão arterial. Ele diz claramente no seu livro que as atitudes e o ambiente alteram os genes. Isso nós, inclusive, já sabemos por estudos recentes da epigenética. Precisamos usar a nossa mente para ativar os genes benéficos, diz ele. É o pensar negativo que viola as leis da natureza. Os bons resultados científicos dependem da intuição, diz ele ainda no seu livro. Outro autor muito importante nessa área de hereditariedade e conduta é o Dr. Bruce Lipton. Ele nos diz no seu livro The Biology of Belief que os genes não ligam e desligam sozinhos. Os genes não controlam os seres vivos. Que os pensamentos positivos alteram os genes. E que ele propõe uma nova biologia. Uma biologia que permita a integração do espírito à ciência. Uma das suas afirmações notáveis: a mudança da carga eletromagnética das proteínas é a responsável pelo movimento que gera o comportamento delas, e não o DNA. Isso nos leva a, mais uma vez, confirmar as informações vindas pela psicografia de um médium que só teve o 4º ano primário. Os biofótons são conquistas recentes da ciência, mas foram levantados em 1958 no livro Evolução em Dois Mundos. Já vimos que a mente é responsável pela produção de enzimas. Mas André Luiz chama essas enzimas de substâncias magneto-eletroquímicas, o que significa que elas são acompanhadas de eletromagnetismo e que vão de um tecido a outro, interferindo nas propriedades moleculares. Diz André Luiz que sem essa qualidade magneto-eletroquímica, não há possibilidade de catalisar as reações químicas. Ainda em 1959, no livro Mecanismos da Mediunidade, o espírito André Luiz acentua que o pensamento ou os pensamentos são oscilações eletromagnéticas inestancáveis. Ora, os fótons são os quanta dos campos eletromagnéticos. Na verdade, um fóton seria um aglomerado de energia localizada. Nós mesmos sabemos que existem fótons invisíveis, os dos raios infravermelhos e ultravioletas. Mas há um assunto importantíssimo surgindo agora: os biofótons, que são emissões ultra fracas de fótons do sistema biológico. O Dr. Fritz Albert Pope, alemão, nós tivemos a honra de ter o seu filho, Alexander Pope, em nosso congresso da Alemanha. Ele, o Dr. Albert Pope, diz em Biophysical
aspects of the psychic situation que cada reação química acontece se e somente se ao menos um dos compostos em reação é excitado por um fóton de energia de ativação conveniente, sendo E e A igual a HF, onde F é a frequência do fóton ativante e H é a constante de Planck. Isso significa o quê? Primeiro, sem fótons, as reações químicas não são possíveis. 2. A distribuição de fótons regula a reatividade química na matéria viva e não viva. Ora, se as enzimas, para funcionarem, são substâncias magneto-eletroquímicas, é óbvio que elas possuem algo diferente na sua atuação. E como vimos atrás, os campos eletromagnéticos são formados de fótons. Estamos adentrando, talvez, o conhecimento da parte material do chamado duplo etérico, ou corpo vital, ou fluido vital, ou ectoplasma. Este fluido vital é que permite a ação do espírito sobre a matéria. E estamos, talvez, com esses estudos de biofótons, entrando no conhecimento da parte material, já que, segundo Allan Kardec, fluido vital é aquele semimaterial que permite a atuação do espírito sobre a matéria. Aprendemos também com André Luiz, em 1968, no livro A Vida Continua, que a matéria é luz coagulada. E em 1975, Bob Tobin e Fred Alan Wolf, em Space, Time and Beyond, nos diz que a matéria não é nada mais do que luz capturada gravitacionalmente, o que nos leva a ter grandes esperanças de que, uma vez comprovada a teoria de Tobin e Wolf, nós tenhamos também a confirmação de mais uma revelação de André Luiz. Finalmente, nós queríamos enfechar com aquilo que André Luiz considera como fundamental na nossa vida, quer nos dediquemos à ciência, à filosofia ou simplesmente à religião. Sem amor, não há futuro para a humanidade. O amor é a nossa sublime destinação. Sem o amor, não há paz interior. Sem o amor, não se chega às colinas superiores da evolução espiritual. Por isso, nosso eterno agradecimento a Francisco Cândido Xavier, que veio trazer uma contribuição inigualável para a ciência. Muito obrigada.